Graça e paz, querida igreja. Para nós meditarmos nessa noite, convido aos irmãos para abrir 1 Crônicas, capítulo 29. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Estaremos fazendo uma leitura alternada do verso 1 ao verso 20. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, leitura alternada do verso 1 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Já preparei para a casa de Deus, ouro para as obras de ouro, prata para a prata, bronze para as bronze, ferro para de ferro, e madeira para de madeira, pedras de ônix, pedras de gasto, pedras de várias cores, de mosaias e toda sorte de pedras preciosas, de mármore, de ouro e abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Eis o valente de ouro, de ouro, 7 equivalentes de prata, para unir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata. E para toda a obra da mão dos artífices, quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que capaz para justificar o teu santo nome, Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente
todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus nosso E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, nosso Deus, pela toda a congregação louvou o Senhor, Deus e seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante de Ele. Queridos irmãos, quando nós nos deparamos com a história do rei Davi, nós iremos perceber esse homem que teve tantas experiências com o nosso Deus, desde a sua adolescência. Ele já tinha essa experiência de oferecer louvores a Deus, compôs vários salmos, vários cânticos, tocava a harpa como ninguém e tinha essa disposição de exaltar a Deus. Neste dia de ação de graça, que é comemorado em boa parte do mundo, né? A origem lá com os puritanos, quando semearam, depois que saíram da sua cidade, eles semearam e não conseguiram colher naquele ano, mas com perseverança insistiram, e quando tiveram uma boa colheita, eles fizeram um culto de ação de graça, reconhecendo a providência do Senhor, reconhecendo o cuidado de Deus em todas as coisas. É por isso que nós comemoramos todos os anos culto de ação de graça, atribuindo a Deus tudo o que nós temos, tudo o que nós somos e tantas experiências que Deus nos compartilha, nos permite que nós tenhamos com Ele. É por isso que nós precisamos ser agradecidos ao Senhor. Nessa noite eu escolhi o Davi, aquele rei Davi, que teve uma história tão magnífica, que nos inspira, que nos alegra o coração, pela coragem, pela ousadia, pela dependência, por tantos feitos, tantas batalhas, e segundo a palavra de Deus, aquele homem, segundo o coração de Deus, por não ser homem perfeito, pecou, mas diante do pecado, ele pôde se arrepender. O contexto aqui, a Jerusalém já está estabelecida, não há mais guerra, e agora o rei Davi está no seu palácio, e ele fica triste com a arca da aliança, aquilo que representava a presença de Deus, estava numa tenda, e o rei Davi, em seu coração, ele coloca: eu vou construir uma casa para Deus. Eu quero fazer algo que Deus possa habitar em nosso meio. E o rei Davi, ele, com essa coragem, com essa ousadia, algo extraordinário, a grandeza, a sutueza dessa casa, a magnitude, algo tão belo, porque nós podemos ver a sinceridade dele. Mas Deus não permitiu que o rei Davi pudesse edificar sua casa. Por ser um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, Deus não permitiu, mas sim permitiu que o seu filho, Salomão, pudesse fazer aquela casa. Mas esse texto, ele revela, embora o rei Davi foi impedido de construir a casa, o rei Davi proporcionou tudo e mais um pouco. E aqui nós podemos ver, irmãos, o que é ser uma pessoa agradecida a Deus. O que é uma verdadeira gratidão a Deus. Porque esses números nos impressionam. A grandeza, a quantidade de ouro, de prata, de ferro, de pedras preciosas. E ao longo daquele tempo ele foi juntando tudo isso
Mas diz o texto que ainda Ele dá algo particular seu, ainda Ele dá a sua riqueza. Eu não fiz as contas, mas eu tenho certeza absoluta que aqui passou de alguns milhões de reais. O que o rei Davi proporcionou para fazer a casa do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre contribuir na obra de Deus. Eu sei que muitas pessoas pegam esse texto, distorcem o texto e diz que você tem que dar tudo, você tem que fazer barganha para com Deus. Essa teologia da prosperidade, nós não acreditamos, nós não pregamos sobre isso. Mas eu gostaria que nessa noite você pudesse saber que é necessário contribuir com a obra de Deus. O rei Davi, é nesse contexto que ele coloca toda essa disposição para edificar a casa do nosso Deus. Que atitude bonita, que coração que expressa a sinceridade. O nosso Deus conhece todas as nossas motivações, conhece. E quando o rei Davi coloca isso em seu coração, o nosso Deus responde ele. Vamos abrir segundo livro de Samuel, capítulo 7, para entender o contexto. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, 1 a 8, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e disse a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e tabernáculo, em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei-te da manada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Veja, o rei Davi, aquele momento de descanso, de vitórias, de conquista, agora está no palácio, mas ele olha ao lado e vê a Arca da Aliança numa tenda. Eu moro numa casa de cedro, madeira caríssima. Eu tenho do bom e do menor na minha casa. Eu tenho um bom conforto, mas a Arca do Senhor está numa tenda. E isso incomodou o rei Davi. E essa disposição que Davi colocou no seu coração, Deus levanta Natã para lembrar uma coisa ao rei Davi: Tomei-te da manada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus está lembrando o Davi. Quem era você? Aquele adolescente que, quando pastoreava o rebanho do seu pai, tinha uma confiança em Deus? Tinha o dom de compor salmos, louvores a Deus? Tinha um coração de confiança em Deus? De coragem, de ousadia? O Davi teve essas experiências extraordinárias que todos nós precisamos ter. Por isso que nessa noite eu gostaria de falar sobre a gratidão do rei Davi, um exemplo a ser imitado. Nós precisamos imitar não só o rei Davi, mas todos
Todos os homens que nos inspiram, a nós, que foram gratos a Deus, para que nós também possamos ser. Gratidão, irmãos. Essa é a maior virtude que um cristão deve ter. Temos que demonstrar ao nosso Deus que de fato nós dependemos, que nós confiamos, que nós agradamos dele. O rei Davi, enquanto pastoreava, aparece um leão, aparece um urso, ele vai lá, luta, o Senhor dá coragem, ele toma a ovelha da boca do leão e do urso. A experiência do cuidado de Deus. Diante daquela batalha do rei Golias, o Davi, um adolescente, chega naquele acampamento de exército, homens de porte, de guerra, valente, mas estão todos amedrontados com o gigante Golias. Mas o rei Davi, a dependência de Deus, a experiência do Senhor, ele diz: quem é este aí? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aqueles homens de guerras, todos amedrontados. O rei Saul amedrontado. Mas aquele jovem, ele tinha as experiências com o Senhor. Ele sabia quem era Deus. E passados aos anos, tantas vitórias, tantas conquistas, a partir daquela do rei Golias, o Davi foi um grande soldado. Depois foi um grande rei. Durante 40 anos, reinando, ele teve muitas e muitas experiências. E pôde expressar a sua gratidão ao Senhor. Agora, já na velhice, tudo aquilo ele entende que é atribuição de Deus. Toda vitória, toda conquista, toda riqueza foi dádiva do Senhor. Foi a boa mão do Senhor que esteve sobre a vida dele, esteve sobre o povo de Israel. E agora ele quer expressar a gratidão ao nosso Deus. Hoje, mais uma vez, a graça de Deus se renovou na nossa vida. Mais uma vez, a misericórdia de Deus esteve sobre as nossas vidas. E não há espaço para a soberba nossa, arrogância nossa, prepotência nossa, porque nós dependemos de Deus. Foi Deus que nos proporcionou esse momento, irmãos. E nós precisamos render louvores a Deus, agradecer a Deus. Nós não podemos esquecer isso. Nós acabamos de entoar alguns cânticos que falam sobre a salvação. Esse é o maior presente que nós temos da parte do Senhor. Nós precisamos render louvores a Deus. Nós precisamos nos apresentar na presença de Deus com ações de graças. Veja, o rei Davi poderia ter pensado diferente, agir diferente. Eu já estou ficando velho, né? Esse patrimônio que eu adquiri com a minha mão poderosa, porque eu sou inteligente, porque eu sou menor do que os outros reis, eu vou deixar isso aqui para os meus familiares. Mas não foi isso que ele fez. Eu vou dar tudo isso para que a casa do Senhor pudesse ser edificada. Edificada. Queridos irmãos, nós precisamos saber quem nós somos. Deus não proibiu que o rei Davi pudesse contribuir para a sua casa. Embora Deus não pediu casa, mas o Davi colocou isso no seu coração. E Deus o aceitou. Deus permitiu que Salomão pudesse edificar aquela casa. Queria tirar algumas lições, irmãos, desse texto nessa noite. Primeiro, no verso 2 ao verso 5, nós iremos ver que por que o rei Davi deu tanto para com Deus. Verso 2 ao verso 5 diz assim: porque eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores,
de mosaico e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? É por isso, irmãos, que nós precisamos dizimar e ofertar. Nós precisamos agir assim. Nós precisamos contribuir para a obra do Senhor. Quais os motivos? Davi não deu o resto para Deus. Davi deu tudo o que ele tinha. Aquela riqueza que ele foi juntando ao longo dos anos. Ele foi preparando especificamente para a casa do Senhor. Mas ainda ele coloca algo particular. E veja, o texto aparece no final do verso 2, e foi tudo em abundância. Não foi pouco, não foi o resto. O que é interessante é que o rei Davi, ele entra na congregação e ele contagia aquela congregação. Ele é inspiração para os demais a também ofertar para a obra do Senhor, para a casa de Deus. Hoje pela manhã foi falado que nós inspiramos outras pessoas a também ser gratos a Deus. Nós comemoramos esse dia porque alguém lá atrás, um dia, pôde ser gratos a Deus e deu origem a esse dia. E nos Estados Unidos isso comemora todo ano, culto de ação de graça, o dia de ação de graça. E algumas igrejas reformadas fazem isso, atribuindo todas as coisas ao Senhor. Então o rei Davi, ele não dá o resto para Deus. Por quê, irmãos? Porque no verso 3 diz assim: e ainda porque amo a casa de meu Deus. Aparece a palavra amor. Eu dou tudo isso porque eu amo a obra do Senhor. Eu vou dar tudo isso voluntariamente porque eu amo a Deus, porque eu priorizo a Deus, porque eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é Deus, eu sei quem eu era uma pessoa rejeitada, eu era uma pessoa desprezada. Quando o profeta Samuel foi ungir o rei Davi, nós podemos ver isso, o desprezo dos familiares. O profeta Samuel achava, deve ser esse aqui, esse homem forte. Não é, o Senhor não é. Aí passa todos os filhos de Jessé, e o Senhor disse, não é nenhum desses. E aí Samuel pergunta, ainda tem mais algum? Aí a família responde, tem um coitado ali, tem um desprezado ali, tem um ali que não serve para nada, só serve para cuidar do rebanho. Foi esse que Deus escolheu. Se nós... Desculpa, irmãos. Se nós não amarmos a Deus, nós não conseguiremos viver para Ele. Se nós não entendermos quem é Deus na nossa vida, jamais conseguiremos render louvores a Deus.
Jamais. E o rei Davi diz que porque ele ama Deus, ele ama a casa de Deus, ele vai dar algo particular dele. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós damos o resto para Deus? Nós estamos a poucos dias de terminar mais um ano. Se nós olharmos para trás, no decorrer desses 11 meses, o quanto Deus tem feito por nós. Apesar das dificuldades, diversidade, nós podemos sentir a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. Tantas lutas, tantas adversidades, o Senhor estava lá, ao nosso lado. Será que nós amamos a Deus, irmãos? Tem pessoas que nunca conseguiu contribuir na obra de Deus. Não tem coragem de entregar uma oferta. Não tem coragem de ser um dizimista. A obra de Deus precisa. No verso de número 1, o Davi diz que esta obra é grande. A obra de Deus é imensa, irmãos. É por isso que ele faz todos esses esforços para consagrar essa riqueza ao Senhor. Eu quero dar tudo que eu tenho. Eu quero que Deus se manifeste nessa casa. Eu quero que Deus habite, que Deus se faz presente de uma maneira poderosa para que nós possamos adorar, render louvores a Deus. Tudo isso porque eu amo a casa de meu Deus. A sinceridade do rei Davi é algo impressionante. Nosso Deus conhece o nosso coração. Mas se nós não amarmos ao nosso Deus, nós não iremos priorizar as coisas de Deus. Não iremos. Mateus capítulo 6, uma passagem bem conhecida. Mateus 6, 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Não é em segundo lugar, não é em terceiro lugar, não é em último lugar. Tem pessoas que vivem longe da presença de Deus. Se acha que consegue viver, consegue desfrutar de uma vida agradável, está equivocado. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos buscar, pois, em primeiro. E para isso, nós só iremos conseguir se nós amamos a Deus. Como eu disse, Davi poderia ter, puxa, essa riqueza eu vou destinar para os meus filhos, para os meus netos, né? Deus tudo pode, Deus não precisa de dinheiro, não. A obra de Deus não precisa, não. Outro que faça. Se nós não priorizarmos as coisas de Deus, irmãos, Deus sempre vai ser em segundo, terceiro, em último lugar na nossa vida. E nós não teremos essa experiência que o rei Davi teve. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a nós compreendermos o que é amar a Deus acima de qualquer coisa. Verso 5, parte final, o rei Davi, além de ele falar o que ele deu, né, o cronista colocou tudo aqui, ainda ele desafia aquela congregação, diz assim: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então veja, ele é o exemplo,
ele não apenas age de palavras, como alguns de nós. Às vezes nosso discurso é muito hipócrita. Nós dizemos que amamos a Deus, mas trocamos Deus pelas pequenas coisas. Dizemos que somos servos de Deus, mas na prática nós não servimos a Deus. Servo significa servir a Deus, e na prática nós não servimos a Deus. Dizemos que somos pessoas convertidas, mas nós não temos a alegria da salvação, nós não temos a alegria de estar na presença de Deus, nós não sentimos a necessidade de estar buscando a Deus, mas dizemos, não, eu sou nascido de novo, eu sou uma nova criatura. Então o rei Davi, ele não apenas discursa, ele convoca a congregação, ele é o exemplo, ele dá tudo aquilo, e também ele contagia os demais. E fazendo essa pergunta, quem pois está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Nós precisamos, irmãos, ser o caminho. As pessoas precisam ver em nós o quanto nós amamos a Deus mesmo, o quanto nós priorizamos a Deus. Às vezes nós queremos que Deus vá lá transformar os nossos parentes, nossos irmãos, os nossos entes queridos que ainda não conhecem a Deus, mas nós não somos essa ponte, nós não conseguimos contagiar. Eu sei que conversão depende de Deus, é exclusivamente obra de Deus, mas nós precisamos testemunhar, nós precisamos viver, e é isso que o rei Davi está dizendo. O rei Davi não chega, ó pessoal, eu sou o rei, precisa ser feita uma obra, precisa fazer a casa do Senhor, e vocês que vão pagar essa conta. Não. Primeiramente, ele é o exemplo. Ele deu o primeiro passo, mas também ele contagia, ele desafia aquela congregação a também contribuir para a obra do Senhor. Se as pessoas olharem em nós e ver o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós levamos Deus a sério, o quanto nós priorizamos, as pessoas vão falar, puxa, esse Deus é digno, essa pessoa prioriza Deus, esse Deus é importante. Nós precisamos ser esse canal, irmãos. Nós precisamos ser. É um grande desafio. Não apenas dizer, eu sou grato a Deus, mas as pessoas precisam ver o quanto nós levamos Deus a sério. O quanto nós estamos dispostos a contribuir na obra do Senhor. Seja com nossos dízimos, seja com nossas ofertas, seja com nossos dons, com os nossos talentos. O quanto nós estamos dispostos a encorajar os nossos irmãos, a fortalecer os nossos irmãos, a contribuir no crescimento dos nossos irmãos, porque nós somos um corpo. E é isso que o rei Davi fez. Ele convoca aquela congregação. E ele passa esse grande desafio. Ele não ficou apenas, vamos orar que Deus vai providenciar. Não, eu vou dar tudo isso aqui. Tudo isso que eu ajuntei. Mas ainda eu vou dar um pouquinho mais. Aquilo que é bem particular para mim, eu vou entregar. Porque todas as coisas pertencem ao Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos imitar o rei Davi. Precisamos imitar essa disposição, essa abnegação, essa atitude tão voluntária para a obra do Senhor. Nós precisamos agir assim. Do verso de número 10 ao verso 20 ainda, nós iremos ver que agora tudo é para exaltar o nome do Senhor. E agora essa oração do Davi começa a enaltecer a Deus. Ele começa entendendo, dizendo que Deus é digno de toda honra, toda riqueza, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus. Irmãos, nós precisamos saber quem é o Senhor. Nós precisamos atribuir essa grandeza a Deus, esses atributos de Deus. E são imensos os atributos de Deus, que nós sabemos só um pouquinho. Nosso Deus onisciente, nosso Deus onipresente, nosso Deus todo-poderoso. O rei Davi sabia muito bem isso. Observa o Salmo 139.
No Salmo de número 139, o Davi dá uma aula sobre ciência, a grandeza do nosso Deus, que Deus já sabia, ainda que nós não existíssemos, ainda que a palavra não chegue à boca, Deus já sabe. O rei Davi sabia muito sobre os atributos de Deus. E uma vez que nós sabemos, nós iremos exaltar a Deus. Então observe, do verso 10 ao verso 20, ele começa engrandecendo a Deus, atribuindo todas essas coisas a Deus. Verso 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Quem somos nós? O que nós temos que não vem do Senhor? O que você é que não veio de Deus? Então tudo que nós iremos entregar vem da onde? Vem das mãos do Senhor. Por que nós temos essa síndrome de achar que tudo é nosso? Tudo é mérito meu. Tudo está sob o meu poder. Por quê? Nós não conhecemos quem é Deus. E aqui há um princípio, irmãos, da mordomia, administração, que nós apenas administramos aquilo que Deus nos dá. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos, não se esqueça, vem de Deus. Então Davi reconheceu isso, por isso que ele pergunta, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então aquela riqueza, aquela prata, aquele ouro, todas aquelas pedras, o rei Davi sabia, tudo isso pertence a Deus. Tudo isso pertence a Deus. Você que se acha superior às outras pessoas, por ter uma faculdade, duas, algum curso técnico, ter uma boa profissão, não se esqueça, foi Deus que te deu. Foi Deus que abriu uma porta. Foi Deus que te deu essa inteligência. Foi Deus que abriu o caminho para você. E agora você se acha que está no controle dessas coisas? E você não tem coragem, não tem disposição, não tem obediência, não tem amor a Deus para devolver aquilo que é de Deus? Não consegue contribuir para a obra de Deus? Isso é ingratidão. Isso é algo mais profundo ainda. É um ato de incredulidade. Incredulidade. Isso não agrada a Deus. No verso de número 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Veja, irmãos, o nosso Deus sabe o quanto nós somos pequenos. O rei Davi sabia disso. Aquela palavra do profeta Natan, de Deus, para que nós acabamos de ler, o rei Davi sabia. Puxa, eu era pastor de ovelha. Eu era desprezado pelos meus irmãos, pelos meus pais, e Deus me colocou como rei em Israel. Hoje pela manhã eu compartilhei na escola dominical que houve uma música em Israel que incomodou muito o rei Saul. Davi matou seus 10 milhares e Saul apenas milhares pequenos, um número pequeno. Essa música incomodou muito o rei Saul. Mas o rei Davi estava sendo levantado por Deus, abençoado por Deus. Onde que ele colocava o pé naquela guerra, havia vitória, havia esperança. Por isso que Deus chamou ele para ser príncipe, para ser rei em Israel. Porque ele soube, somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra
e não temos permanência. Mas tem uns que se acham que é imortal, que nunca vai envelhecer, que nunca vai adoecer, que vai viver eternamente aqui neste mundo. Você está equivocado. Deus nessa noite te lembra, você depende dele, você é agraciado por ele, e no dia que ele quiser, ele corta a sua respiração, ele faz parar o seu coração, ele rompe uma veia no seu cérebro e você cai no pó. É isso que o rei Davi reconheceu. É por isso que o rei Davi atribui louvores a Deus. Verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Quem é eterno é só Deus. Quem é grande é só Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus, irmãos. Pare de confiar em si próprio. Para de achar que você é melhor do que as outras pessoas. Reconheça a graça de Deus, a misericórdia de Deus na sua vida. Reconhece que Ele é o Deus eterno, que você depende dEle, que você precisa dEle, que você não pode viver longe dEle. Não há outro caminho. O rei Davi atribui a eternidade, é só o Senhor. Eterno é só o Senhor. Eu sou pó, eu sou estranho, eu sou peregrino. Daqui a pouco, desapareço. Esse é o estado de todo homem pecador. Esse é o estado de todo servo de Deus. Mas não se esqueça, irmãos, nós precisamos render louvores somente a Deus. No verso 11, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. O rei Davi, ele sabia quem era ele, e ele sabia quem era Deus. É por isso que ele pôde dizer: eu amo a casa de Deus, eu amo a Deus. Se você tiver um entendimento equivocado a seu respeito, você vai amar mais você do que a Deus. Se você tiver um entendimento equivocado quem é Deus, você não vai render louvores a Deus. Você vai esquecer de agradecer a Deus. E o rei Davi nos ensina que tudo, todas as coisas, pertencem ao Senhor. No verso 17, o rei Davi ainda nos ensina a importância da alegria. Diz assim, vamos ler o 16. Senhor nosso Deus, toda esta mudança que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Então, o rei Davi, ele se sente alegre. No verso 17, ele diz que Deus prova os corações, que Deus vê a nossa sinceridade, e é nessa hora que aperta o nosso calo, porque nós dizemos uma coisa, mas nosso Deus, ele enxerga outra coisa em nosso coração. Mas o rei Davi, a sinceridade dele é impressionante, porque o Deus viu o quanto ele era sincero mesmo. Senão Deus não fala, não preciso de casa nenhuma, nem você, nem seu filho vai fazer casa nenhuma, vocês estão proibidos. Não foi isso que Deus fez. Deus permitiu. E agora,
o pessoal, aquele povo, aquela congregação, sabendo que todas as coisas vinham de Deus, eles receberam da mão de Deus e vão entregar a Deus. E no verso 17, o rei Davi vai falar que o Senhor prova os corações e da sinceridade te agradas. Será que nosso Deus tem se agradado das nossas vidas, irmãos, dos nossos corações? Se Deus está olhando para o nosso coração nessa noite, não se esqueça disso. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe ao longo desses anos o quanto você tem priorizado Ele, o quanto você tem dedicado a Ele, o quanto você tem sido fiel a Ele. Ele sabe. A questão é, Ele tem se agradado disso? Porque o Davi diz que Ele prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu tenho certeza que Deus se agradou do coração do Davi, porque Deus viu a sinceridade. Mas será que Ele tem se agradado do meu coração, do seu coração nessa noite? Em decorrer desses 11 meses, Ele tem visto a sinceridade, a hipocrisia também, o desprezo também, a indiferença também. Você pode ter enganado o pastor, seu irmão em Cristo, mas Deus não. É impossível enganar Deus. Deus se agrada da sinceridade. E o Davi continua. Eu também, na sinceridade do meu coração, veja, ele está falando, irmãos. É uma oração que ele está fazendo. Senhor, eu na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Como é bom nós vermos pessoas, irmãos, consagrados, dedicados na obra do Senhor, que está na sinceridade, uma vida agradável a Deus, uma vida santa, uma vida de dependência da graça de Deus. Como é bom nós nos alegrarmos. O Davi se alegrou, porque ele viu que a congregação também se levantou. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou dar. Eu não tenho prata como o rei tem, mas eu tenho umas pequenas joias lá em casa, eu vou dar também. Eu não tenho muito gado, mas eu vou dar 1 ou 2 lá, vai contribuir. E o rei Davi se alegrou, porque o povo voluntariamente também deu. Voluntariamente, irmão, significa que quando nós somos contagiados pela graça de Deus, pelos princípios, pelas motivações corretas, isso alegra não só o coração do líder, mas também do nosso Deus. O rei Davi ficou muito alegre. Puxa, eu poderia fazer isso aqui sozinho, mas eu gostaria que vocês também pudessem participar. Que vocês pudessem também entender a importância da casa de Deus, da obra de Deus. Hoje, irmãos, a obra de Deus ela é imensa. Existem missionários espalhados pela face da terra, desse mundo, pregando o Evangelho, que necessita dos nossos recursos, que na verdade não são nossos, são de Deus, mas que precisa dessas ofertas, desse sustento, para continuar pregando o Evangelho. Existem igrejas que não têm lugar para se reunir, precisa dessas ofertas, que não são nossas, são de Deus. Nós precisamos contribuir com a obra de Deus. E isso nos alegra e também alegra ao Senhor. No verso 18, o rei Davi, ele vai dizer a necessidade que nós dependemos de Deus. Vamos ler tudo junto, verso 18? Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo
estas disposição e pensamentos. Inclina-me o coração para contigo. O que nós aprendemos, irmãos? Que se Deus não mover o nosso coração, não há resposta. Então, a oração do rei Davi é essa: Senhor, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e pensamentos. Conserva. Coloque. Trabalhe no coração de cada um, ó Deus. Senhor, move o coração deles. Sabe aquele coração de pedra, Senhor? Quebre. Coloque o coração que agora pulsa pela sua presença, que tenha deleite na tua presença, que tenha prazer de estar te dando todas as coisas. Essa é a oração do rei Davi. Às vezes nós pregamos, nós oramos, nós jejuamos, mas quem vai agir é Deus. A palavra do pregador, ela só vai até o ouvido. O Espírito Santo coloca no coração. O Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que molda. E o rei Davi tinha esse entendimento há muitos anos atrás, irmãos. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva no coração dos teus servos essa disposição. Se nós pudéssemos, nós mudaríamos as pessoas. Como eu fico triste quando uma pessoa está afastada, uma pessoa está fazendo coisa errada. A gente conversa, eu oro, a gente orienta pela palavra de Deus, mas é só Deus que pode mudar. Essa é a oração do rei Davi. Senhor, mova o coração das pessoas. Senhor, continue assim, ó Deus. Continue trabalhando naquele coração, para que eles possam saber que todas as coisas vêm de Ti, pertencem a Ti. E assim, irmãos, que Deus possa nos conservar o nosso coração também, para que nós possamos continuar sendo gratos a Deus, contribuindo na obra do Senhor, pois a obra de Deus precisa. Verso 20. Vamos ler novamente juntos, verso 20, para encerrarmos? Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Eu creio que aquele dia foi um dia especial, um dia de quebrantamento, de choro, de adoração, porque um homem, um rei, teve a disposição, teve o coração movido por Deus para entregar toda essa riqueza. Toda essa riqueza. Eu creio que quando o rei Davi compartilhou, eu vou entregar tudo isso que eu tenho e um pouco mais, eu creio que moveu o coração das pessoas. E o povo também, eu vou entregar. Eu não tenho muito, mas eu vou entregar. Eu quero que o Senhor tenha um lugar para habitar. Eu quero que daqui a um tempo nós possamos nos adorarmos juntos, louvarmos a Deus com alegria, com gratidão, e Deus se agrade da nossa vida. E esse verso 20, o Davi convoca aquela congregação. Agora, louvai o Senhor, vosso Deus. Toda a congregação louvou a Deus. Toda aquela congregação puderam adorar a Deus. Diante da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos também render louvores a Deus. Adorar a Deus não é apenas com alguns cânticos, com nossos lábios, mas é muito mais com as nossas vidas. Eu termino fazendo uma pergunta bem particular para você. Se todos os cristãos que existem neste mundo
agisse como você age, como seria o avanço do Evangelho? Se todo cristão desse mundo fosse como você contribui na obra do Senhor, o quanto você é dizimista, o quanto você é ofertante, como que seria o avanço do Evangelho? Talvez você vai dar desculpas para não dizimar, para não ofertar. Não sobra nada. Eu não sinto vontade. Eu não concordo. O meu salário é pequeno. Irmãos, desculpas, nosso Deus não aceita. Nosso Deus quer sinceridade. Sinceridade. Eu não concordo com o dízimo. Eu preciso lembrar para você que tudo que tem aqui na casa do Senhor foi adquirido com o dinheiro dos dízimos. O banco que você está sentado foi comprado com os dízimos. O microfone que você está ouvindo a mensagem essa noite foi comprado com dinheiro de oferta e dízimo. Mas eu ganho pouco. E daí? Se você ganha muito, é porque ganha muito, não entrega. Aquele exemplo daquela oferta, aquela viúva pobre, ela deu tudo. A únicas moedinhas que ela tinha, ela deu. Porque ela sabia quem era o Senhor. Novamente, irmãos, eu disse no começo, existe a teologia da prosperidade, que distorce o texto, que te ensina a fazer barganha com Deus. Não é isso que eu estou falando nessa noite. Eu só quero que você entenda que você é um servo de Deus. Você é agraciado por Deus. E a obra de Deus precisa de sustento, precisa avançar. As desculpas Deus não aceita. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Aqueles que já têm tido essa mesma experiência com o rei Davi, de gratidão. Saber que todas as coisas é Deus. É Deus que tem sustentado, é Deus que tem abrido porta. E é uma alegria muito grande poder ofertar, poder contribuir com a obra do Senhor. Primeiramente, nós estaremos obedecendo a palavra de Deus. Nós estaremos entendendo o que é ser mordomos de Deus. Nós estaremos entendendo o que é pertencer ao corpo de Cristo. E nós estaremos entendendo que o avanço de Deus precisa dos recursos do povo de Deus. Neste momento, convido ao conjunto novamente para entoar aquele hino que fala sobre a gratidão a Deus.